As figuras 1 e 2 a seguir representam respectivamente os circuitos equivalentes de sequência positiva sem a fonte equivalente, positiva sem a fonte não está em lugar nenhum aqui, ó, de sequência zero em um determinado barramento de um sistema trifásico hipotético, positivo, sem fonte e aqui negativo. Positivo e negativo, negativo não, desculpe, e aqui de sequência zero. Positivo e negativo então coincidem, só que o positivo está sem a fonte de tensão. Joia. Os valores das reatâncias estão em PU na base de 100 MVA e 10 kV, que é a tensão nominal do barramento 1. Beleza. No qual as grandezas estão referenciadas. Todas estão referenciadas, portanto, a estes valores base. Suponha que a rede de sequência negativa seja idêntica à de sequência positiva. A gente já esperava isso, porque no fim das contas é o nosso padrão. A menos da fonte equivalente, obviamente, por isso eu botei a barra aqui. O negativo é esse, o positivo é este, mas a fonte não está presente, eu tenho de considerar ela. Considerando as bases de tensão e de potência informadas e a tensão equivalente do circuito de sequência positiva igual a 1 PU, a tensão equivalente do circuito a tensão de Thevenin do circuito equivalente, para ficar mais claro, é 1 PU. Beleza, o E1 é 1 PU. E que os curtos-circuitos são francos, não precisava dizer resistência de falta nula, nenhum tipo de impedância entre o ponto de curto e o solo. Julgue os itens que se seguem quanto às faltas assimétricas no barramento. Vamos lá. Uma falta do tipo fase terra, na barra 1, provocará uma corrente de curto na fase faltosa, cuja intensidade é igual a 2 PU. Fase terra. Fase terra são os três componentes ligados em série. Fizemos isso mais de uma vez na aula de hoje. Mais de uma vez. Vamos fazer de novo. Olha. Um PU, que ele informou que a tensão é 1 PU. A componente de sequência positiva vai ter uma impedância equivalente. Aqui, deixa eu botar até assim, ó. Aqui vai dar o curto. E ele disse que o curto é franco. Então, por isso que eu não botei impedância adicional aqui do ZX, do nosso ZX. E eu quero saber o valor da impedância equivalente. No ponto onde acontece o curto, que é na barra 1. Então, no final das contas, essas duas impedâncias estão em paralelo. J 0,2 vezes J 0,3. Multiplicação pela soma. 0,2 mais 0,3 dá J 0,5. Então, aqui vai dar J ao quadrado 0,06 sobre J 0,5. Então, no final das contas, aqui é meio, aqui cai fora, né? Fica um J em cima. Aqui é meio, ou seja, 1 sobre 2, que sobe multiplicando. Então, aqui fica J 0,12. Então, o Z1 é J 0,12, ou só quero o módulo, eu vou escrever só 0,12. O componente de sequência negativa também vai ser 0,12. Já vou apagar isso aqui. Eu tenho agora que tratar da impedância de sequência zero desse circuito. Que eu quero que você note que tem algum delta em algum lugar aqui, ó, que impede a circulação de corrente, ou um Y sem aterramento, né? Seja lá o que for, daqui para cá, não permite a corrente de sequência zero. Quem é a impedância equivalente vista nos terminais 1 para referência aqui? É exatamente o 0,26. 0,26. Joia. Ou J 0,26. Eu estou omitindo J para fim de simplificação dos cálculos. Então ficou fácil. Agora que eu quero calcular a corrente IA1, que é igual a IA2, que é igual a IA0, e que o valor da corrente IA vai ser a soma das três, ou seja, 3 vezes o valor que eu encontrar, eu consigo então fazer essa conta. Quanto vale o IAF1? IA1, que eu quis dizer IAF1, a corrente na falta.
IAF1 vai ser igual a tensão pela soma das impedâncias. 0,12 mais 0,12 dá 0,24. 0,24 mais 0,26 dá meio. Então tá ótimo. Tensão sobre meio, a corrente vai ser 2PU. Sério? A corrente é 2PU? Não. A corrente IAF é 3 vezes 2PU, 6PU. O que eu quero com isso aqui, que eu nem me lembro mais? Não, ele diz uma falta do tipo fase terra na barra 1 provocará uma corrente de curto na fase faltosa cuja intensidade é igual a 2PU. Aqui ele pega a pessoa cansada. Por que motivo? Quem chegou aqui, ó, chegou tão feliz porque fez a conta, tão alegre, tão bem porque ganhou uma questão que outra pessoa não vai acertar e marcou. E aí se deu mal. Porque no fim das contas é 6PU, porque esqueceu de multiplicar, porque você achou somente as componentes positiva, negativa e zero. Então isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Faltas assimétricas tem sempre corrente de sequência zero, não nulas. Faltas assimétricas têm sempre corrente de sequência zero, não nulas, estão sempre presentes as correntes de sequência zero. Em primeiro lugar, não, porque existe o curto fase-fase, que não tem componente de sequência zero. E em segundo lugar, mesmo um curto que para a Terra, depende se existe caminho para a corrente de sequência zero circular. Então, isso não é verdadeiro. Isso é falso, isso é errado. Vamos para o próximo item. No caso de um curto-circuito fase-terra, a tensão na fase do barramento sobre falta é nula. Joia, fase terra, a tensão caiu no chão, isso é nula. Mas as tensões nas fases sãs são diferentes de zero. Sim, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Olha só para mostrar na ilustração, o curto é de que tipo? Fase terra. Fase terra, está aqui, ó. A gente tratou disso. Fase terra. Ah, rapaz, o valor é zero quando não tem Z. E ele falou que é franco. Ele falou, por isso que eu considerei. Mas eu olhei aqui, eu achei estranho. Não, de fato é zero, quando não tem a impedância. Ainda bem eu vim para cá, porque eu seria capaz de viciar você a dar informação diferente, né? Porque no fim das contas eu ia confirmar que está correto, mas no fim das contas talvez eu não desse o destaque que isso acontece quando o curto-circuito é franco. Aqui as tensões VB e VC não são zero, porque não estão indo para a Terra. Quem está indo para a Terra é a tensão A, que se especificamente for no curto-circuito franco, olha, ela vai para zero. Ainda bem, então, que eu vim para cá, viu? Que sorte. Que sorte. Opa, aqui é 11. Não chegamos ainda lá, não. Então, ó, no caso do curto-circuito fase terra, cadê que ele fala que é franco, ó? Ele mandou considerar. A tensão no barramento sobre falta é nula, verdadeiro. Mas as outras tensões não são diferentes de zero. Ok, isso é verdadeiro. 106. 107. A corrente de sequência positiva devido a uma falta assimétrica do tipo fase-fase na barra 1 tem intensidade inferior a 20 kA. Então, vamos ter que resolver isso aí, né? Só que felizmente nós já encontramos os valores das impedâncias de sequência positiva e negativa, que são inclusive iguais. Basta que a gente tenha em mente o circuito fase-fase, o circuito equivalente fase-fase. E eu disse para você na aula anterior que você tinha que colocar na cabeça. Eu não menti o quanto isso é importante, você ter isso aqui na mente e de forma ágil. Aqui é 1PU mais menos. Aqui é 0,12, mais uma vez eu sei que é J 0,12, mas não estou importando com outra coisa que não seja o módulo. Então isso aqui vai dar 0,24. Então eu sei que isso aqui é IA F1 e aqui é IA
F2. Eu quero o IA F1, que vai ser quem? 1PU. E esses dois vão estar em série 0,24. Quanto é que dá isso aqui? Rapaz, eu não vou fazer essa conta de forma precisa, não. Isso aqui dá aproximadamente 4, né? Isso aqui dá aproximadamente 4. Isso aqui é quase 1 sobre 0,25. Este é o valor de corrente. Deixa eu ver aqui, ó. A corrente de sequência positiva é só a corrente de sequência positiva que ele quer mesmo, viu? Olha só. É isso que ele quer. Isso eu acabei de encontrar. Só que ele não quer em PU. Ele quer em amperes, ou quiloamperes, melhor dizendo. Então, basta encontrar o valor base para poder fazer essa multiplicação. E ele disse que o valor base é este aqui, ó. E todos os valores de IPU já estavam nesse valor. Então, eu vou encontrar o valor da corrente base considerando aqueles valores. I base vai ser igual a potência base, 100 vezes 10 a sexta, sobre raiz de 3 vezes 10 a terceira. Vamos lá? 1 sobre raiz de 3, que eu disse a você que você tem que memorizar. Não deixe isso escapar. 0,577. Aqui vai dar... Eu quero em quiloamperes, não é? Então, no final das contas, vai ser vezes... deixa eu fazer todas as contas aqui. Aqui fica 10 a oitava. Fazer devagar. Aqui 10 a quarta. Isso mesmo. Aí fica aqui, ó, 0,577 vezes 10 a quarta, quando cortar isso aqui. Aí fica 5,77 vezes 10 a terceira, aqui o quiloampere. Então, pego esse valor de 4 e multiplico por 5,77. Então, IAF1, que é o que ele quer, a corrente de sequência positiva, vai ser igual a 4, ou um valor um pouco maior do que 4 ainda, viu? Sobre 5,77. Note, certamente esse valor é maior do que 20. Ele está dizendo que é inferior. 4 vezes 5 dá 20, mais um quebradinho, e não é nem 4, é um número um pouquinho maior do que 4. Então, isso aqui está errado.